Um outro tema que eu acho que também é um gargalo, um problema na vida de muita gente, é que as pessoas acham que já passou da idade, já não está mais na idade de aprender. O que você acha disso? Olha, Riva, eu preciso contar aqui o que eu vou contar, porque assim, desses tópicos que a gente mencionou aí, o medo, o fugir de gringo, o se achar incapaz, o aprender e esquecer, o tempo, o dinheiro, nunca se achar, de repente eu nunca vou morar fora, e a idade, tudo isso aconteceu comigo. Porque assim, ó, eu era criança de uma família muito pobre, né? A minha família, ela imigrou da Itália e da Espanha para o Brasil, tá? Só que assim, foi uma imigração de. Eles estavam fugindo da pobreza aqui. Eu tô falando aqui porque eu moro na Europa, tá? Eles estavam fugindo da pobreza e eles chegam no Brasil, tanto a parte espanhola quanto a parte italiana, né? E vão morar aonde? Nos cortiços em São Paulo. E aí eu lembro que tem uma foto do meu pai, dele de criança, em frente a tipo uma casa de madeira, um barraco, né? Hum. Com uma janelinha pequena, uma cortina de pano toda. E ele, quando mostra aquele foto, ó, essa foto eu tirei na frente da casa do vizinho. Aham, então, na frente da casa do vizinho, mas o vizinho tinha casa igual a nossa, né? É. Era a casa igual a da família, né? E assim, eu lembro quando eu era criança, a gente passava muita necessidade mesmo, assim, usava roupa usada. E isso que essa história você conhece porque foi a mesma tua, né? Sim. E assim, então o que que acontece? Eu não tinha a mesma oportunidade de aprender, de jeito nenhum. Só que aconteceu uma coisa interessante comigo. A minha família tinha coisas que a gente pegava do lixo, às vezes, sabe? Uma pessoa encostava livros, alguma coisa, a gente ia, a gente não tinha essa, sabe, essa vergonha, não tem essa vergonha de falar, porque a gente não roubava nada de ninguém, né? Uhum. Então, assim, minha mãe, acho que foi minha mãe, alguém pegou um atlas, né? Eram acho que dois atlas, que tava assim, uma capa dura, muito legal. E aí, gente, eu criança, tá? Eu abri aquela folha ali no mapa e vi o mundo, o mapa mundi. Gente, eu lembro que na época, sem ter nada assim, condição nenhuma, mal tinha as roupinhas surradas ali. Eu abri aquele atlas e eu lembro até hoje, eu consigo visualizar a folha que eu escrevi com a minha letrinha, uma lista de uns 10 países que eu falava, um dia eu quero conhecer esses países, tá? E aí, gente, outra coisa que aconteceu é que eu tinha uma vizinha que ela, lá no meu prédio, que ela tinha uma neta que ia de vez em quando lá, finais de semana, feriado, ia lá e brincava comigo. Essa menina tinha uns 2 anos mais a mais que eu. Essa menina, a mãe dela, ela era guia de turismo de uma empresa grande conhecida que ia para Disney. E essa menina vinha com camisa do Mickey, tênis Nike. Gente, naquela época eu usava conga. Conguinha azul. Conga era tudo surrado, às vezes de tanto a mãe esfregar, né, para limpar, que às vezes você tinha que usar a conga branca, aquilo esgarçava, ficava o furo lá, né? E a menina vinha com esses tênis, essas coisas, falando que a mãe dela viajava da Disney. E aí eu comecei a falar assim, gente, existe um país onde existe uma língua, existe um país, existe uma que tem uma língua diferente e eu quero muito nesse país, eu quero falar essa língua. Anos se passaram e eu fiquei com aquele sonho na minha, ó, aqui e aqui. Porque, gente, eu não podia falar para muitas pessoas. Porque o que eu ia ouvir eu sabia. Não, mas isso não é para você, a gente não tem condição. E às vezes é sem querer que as pessoas fazem isso com a gente, viu? Não é por querer, né? Muitas vezes a pessoa não quer que a gente tome um tombo muito alto, então a pessoa não quer que a gente sonhe alto, às vezes, né? Quando eu completei 18 anos, eu consegui arrumar um trabalho, né, num banco. E eu falei, olha só, agora eu vou pagar meu curso de inglês. Sabe? Eu vou dar prioridade. É assim, ajudar a família, porque, gente, não é que foi o meu primeiro trabalho. Eu já vendi chup-chup, eu já vendi passe escolar, enfim, fazia essas coisas assim porque não dava para ficar
sabe? Sem ganhar o dinheiro, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse banco em dezembro, tá? E eu falei, e agora? Porque como era dezembro, eu ia começar a falar, agora eu vou me matricular nos cursos, tudo, a gente, né? Janeiro, fevereiro. Quando foi 26 de janeiro, veja bem, um mês e pouco depois que eu entrei no banco, eu estava na rua João Pessoa, na cidade de Santos. 26 de janeiro é aniversário da cidade, tá? E eu sei porque era um feriado e eu não tenho como esquecer o que eu vou falar. Eu estava esperando um ônibus, um carro subiu na calçada e me pegou. E aí a conclusão que eu não pude estudar inglês naquela época, tá? Eu fiz 2 cirurgias. Primeiro que eu fiquei sem andar, fiquei na cama, minha mãe tinha que me dar banho na cama, enfim. Aí eu fiz a primeira cirurgia e no final do ano, que eu achei que eu já ia estar reabilitada, a minha cirurgia não foi bem sucedida. E aí, em dezembro do mesmo ano, eu tive que fazer outra cirurgia. E aí, gente, tive que reaprender a andar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tinha um sonho muito grande, sabe? E realmente, se pegue, sabe, nos objetivos que você tem, nos sonhos que você tem, sabe, para você poder realmente ir adiante e, sabe, aprender, ultrapassar seus medos. E aí a questão da idade é que nessa época eu já estava com meus 19 anos. 19, sabe? Porque eu passei ali, como eu falei, reabilitações, 2 cirurgias. E aí, então, só depois, bem depois, com meus 20, 20 anos mais ou menos, é o que eu comecei a estudar. Só que aquela coisa, medo, fugindo de gringo, né? Então, assim, e com muito sacrifício, sabe? Com muito sacrifício. Se você tá me vendo aí, você já é adulto, você tem medo, você tá fazendo sacrifício, sabe? Saiba que nós aqui, a gente entende. Eu não tenho como esquecer isso que eu passei. Eu não tenho como. Porque, Riva, sabe uma coisa? Às vezes tem gente que pergunta assim pra mim, né? Ah, como é que você foi aprender inglês? Você fala desde pequeno? Eu falo, não. Eu, depois de adulta, mas não sei o quê. E quando eu falo, não, e foi com sacrifício. Tem gente que vira pra mim e às vezes fala assim, não, eu também. Olha, quando eu fui pra minha faculdade, eu lembro que eu ia comprar um carro zero e eu tive que comprar um carro já com 1 ano de uso. Gente, eu não eu realmente eu acredito, não, para a pessoa é um sacrifício. Só que eu deixava de comer. Eu deixava de comer. Claro, tem gente que não usar um carro do ano, que tem aquele plástico no banco, dói. Mas eu tô falando de uma dor de fome. Então, por que eu te falo isso? Porque quando você me escreve, quando as pessoas me escrevem, falam, Luciana, eu tenho medo. Eu acho que eu já passei da idade. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu entendo, sabe? Eu sei o que você está passando. E a gente está aqui para ajudar, né? Sim, sem dúvida. Nessas alturas, o que aconteceu? O banco pagava metade da minha primeira faculdade que eu fui fazer. Então eu trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade à noite e ainda tinha que me virar para estudar. Às vezes tinha que escolher, né? Compro sapato novo ou compro o dicionário, compro o livro de gramática, porque eram caros os livros, Sim, né? Os poxa. materiais eram caros. Eu não tinha dúvida. Eu comprava mesmo material, você sabe que eu comprava, que eu estudava, não é Sim. isso? Eu acho que isso aqui seria uma boa introdução para você ver o que você pode. Você pode, sabe, vencer tudo isso, vencer o teu medo, vencer a falta de tempo. O que aconteceu na minha vida? O que aconteceu é que realmente o inglês assim abriu portas de uma tal maneira que eu não imaginava, porque tudo que eu era uma criança que tinha o sonho de conhecer um país, de falar uma língua que eu sabia que existia. E aí, gente, eu hoje moro no meu 5º país, tá? Eu já morei na Itália, na Espanha, óbvio, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nesses lugares não só eu morei, mas eu também dei aulas,
Nós já viajamos para mais de 20 países, né? Eu tive a oportunidade com inglês, ser convidada a dar palestras em outros países, com tudo pago, hotel 5 estrelas, coisas assim que, gente, é uma coisa que eu falo sem nenhum orgulho, assim, no sentido de eu me acho, Sem soberba, né? sem soberba. Por quê? Eu tenho gratidão. Não tem como sair da onde eu saí e não ter gratidão. E não me tornar, me tornar uma pessoa melhor. Não tem como, gente. Eu falo isso na maior, sabe? Na maior alegria, na maior gratidão e na maior humildade. E eu quero, sabe? Quando eu vejo meus alunos também saindo de situações como já acha que passou da idade, de medo, de falta de dinheiro, de falta de tempo e começam a realizar os sonhos, eu fico muito feliz. Muito feliz. Nós temos história de pessoas que venceram os medos, né? E hoje alcançaram os seus objetivos, que é falar inglês. E nós colecionamos essas histórias, né? Então, Exatamente. também queremos colecionar a sua história. Exatamente. E eu convido vocês também a assistir história de outras pessoas, né? Porque se você acha que é porque a gente é professor, é que a gente alcançou isso, eu quero que você vá no meu canal, ou no YouTube, ou no Insta, procure algumas capas ali que você vê a foto minha e de outra pessoa, você vai ver pessoas de diversas idades, de diversos backgrounds, né? Pessoas que têm diversas histórias diferentes e alcançaram o sonho. Então você também pode alcançar. Ok? E é isso, né, Riva? Sim. Olha, então eu te agradeço por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vamos dar um tchau pra eles? Sim. Vamos lá? Bye. Bye! See See ya! ya.